Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem e por aqui vamos dar início à nossa aula virtual, ok? Hoje vamos falar um pouco sobre o conceito de temperatura e calor. Temperatura e calor são dois termos bastante utilizados no nosso dia a dia. São dois termos que fazem parte de um assunto chamado termologia. E são esses assuntos que a gente vai ver no nosso vídeo de hoje, ok? O que eu preciso é atenção para que possamos identificar e conceituar a ideia de temperatura, a ideia de calor e a principal maneira de identificar a diferença entre esses dois termos, tá? Então, nosso vídeo hoje é sobre temperatura e calor. Então, vamos lá dar início. Bom, inicialmente precisamos falar sobre o termo chamado termologia, certo? Termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados a um tipo de energia. Que energia é essa, professor? É uma energia chamada de energia térmica, que se manifesta de algumas formas. A própria palavra já é autoexplicativa, certo? Falamos de energia térmica e vamos estudar a energia associada a essas transformações ou essas manifestações da energia térmica, tá? Bom, aqui temos três tópicos ou três formas de como essa energia se manifesta. Essas três manifestações estão envolvidas e entrelaçadas com a ideia de calor, que é um termo que vamos conceituar um pouco mais para frente, certo? Vamos falar um pouco sobre aquecimento. O aquecimento é o processo em que um corpo ou um sistema físico ganha ou recebe uma determinada quantidade de energia térmica. Ao receber a quantidade de energia térmica, dizemos que esse corpo sofreu um aquecimento, ou seja, ele vai ter a sua temperatura elevada a partir dessa absorção, a partir desse ganho de calor que esse corpo está tendo, certo? O resfriamento trata justamente do contrário. Toda vez que temos um corpo e esse corpo ou sistema físico perde calor ou perde energia térmica, temos que esse corpo irá sofrer uma redução da sua temperatura, uma vez que suas moléculas vão para um estágio onde eles têm uma menor agitação. Prestem muita atenção, tá? Esse termo, a agitação das moléculas, vai nos ajudar no entendimento da temperatura, certo? Então, resfriamento é o processo pelo qual um corpo perde energia térmica, certo? Perde parte da sua energia térmica, ok? Transição de estados físicos está relacionada com o seguinte, vejam, temos os tipos de estado físico, certo? Então, a gente pode falar do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. Toda vez que temos a passagem de um estado para um outro estado, temos que ele saiu de um nível de energia térmica, certo? E ele passou para um novo nível de energia térmica, seja ganhando energia térmica ou perdendo energia térmica. Dessa forma, essas três maneiras com qual a energia térmica se manifesta vão nos ajudar a entender um pouco e dar início, a abrir o caminho para que a gente fale sobre temperatura, calor e equilíbrio térmico, ok? Então, a partir desses conceitos iniciais, vamos partir para o entendimento de temperatura, calor e equilíbrio térmico, ok? Então, vamos lá. Bom, inicialmente vamos falar sobre a temperatura. A temperatura de um corpo está envolvida em um conceito muito mais amplo do que se imagina, certo? Se alguém te perguntasse, bom, o que é temperatura? Talvez muitas pessoas tenham dificuldade de dar essa resposta de bate e pronto, certo? Mas a temperatura é o quê? É a grandeza física que caracteriza o estado térmico de um corpo. Ou seja, a partir do momento que eu tenho a leitura dessa temperatura, essa temperatura caracteriza o estado térmico desse corpo, ok? Vamos lá, vamos abrir um pouco mais essa conceituação, né? Precisamos ter uma visão mais ampla do que isso significa. Então, vejamos. Se pegarmos o estado 1 e o estado 2, como está aí mostrado, temos o seguinte. Percebam que, de acordo com a figura, o estado 1 possui moléculas, certo? O estado 1 e o estado 2 são o quê? Imagine um determinado volume, certo? E dentro desse volume de um corpo ou no sistema físico, temos uma quantidade de partículas ou moléculas.
essas partículas ou moléculas, elas possuem um movimento, certo? Embora a gente não veja, tá? Se você pegar aí qualquer coisa, uma caneta, um controle, uma vassoura, certo? Todas as partículas ou todos os corpos ou sistemas físicos possuem uma movimentação das suas partículas. E essas partículas se movimentam de forma que elas vão caracterizar ou vão levar esse corpo, né? Vão caracterizar esse corpo como um estado térmico, certo? Olha só como são palavras bonitas para a temperatura, né? Então, podemos perceber o seguinte, vejam, o estado 1 possui partículas ou moléculas, né, menos agitadas do que o estado 2, certo? Então, quando a gente for falar sobre o estado 1, a gente precisa pontuar aí essas informações. Então, vamos lá, quais que são as informações importantes? O estado 1 tem partículas menos agitadas, ou seja, significa dizer que essas partículas têm uma agitação menor, certo? Em relação, principalmente aí no nosso exemplo, ao estado 2. Elas possuem uma menor velocidade média, veja, aqui utilizamos o conceito de velocidade média, uma vez que temos inúmeras partículas aí dentro desse volume, certo? E essas partículas nem todas têm a mesma velocidade. Então aqui usamos o conceito de velocidade média, ok? Velocidade média, certo? Também podemos observar o seguinte, essa menor velocidade das partículas de um estado 1 vai gerar para a gente uma menor energia cinética média, certo? Se vai gerar uma menor energia cinética média, temos o seguinte, temos que quando eu tenho uma menor velocidade, ela, por sua vez, vai gerar uma menor energia cinética, certo? Uma vez que essa energia cinética está relacionada com a velocidade, certo? Em outras aulas a gente já viu isso, que a energia cinética é uma energia calculada a partir da movimentação do corpo, ou seja, a partir da velocidade do corpo, certo? Também podemos observar o seguinte, vejam só, as partículas no estado 2, certo? São partículas mais agitadas, tá? Sendo partículas mais agitadas, essas partículas têm uma maior velocidade, vejam só, uma maior velocidade de acordo com as setinhas aí que estão indicadas nas partículas do estado 2, certo? Como eu tenho uma maior velocidade, eu tenho uma maior energia cinética média, certo? E isso vai mostrar para a gente o seguinte, que o estado 1 vai possuir uma temperatura associada à agitação das partículas e o estado 2 também vai possuir uma agitação associada a também a agitação das partículas, ok? Só que nesse caso aí temos o seguinte, temos que o estado 1 e o estado 2 têm suas determinadas temperaturas, de forma que podemos afirmar o seguinte, vejam só, o estado 1 tem menor agitação, menor velocidade média e menor energia cinética média. O estado 2, por sua vez, tem partículas mais agitadas, uma maior velocidade média e uma maior energia cinética média, ok? Dessa forma, podemos identificar o seguinte, o que é a temperatura? Agora sim, agora podemos dizer o que significa ou o que é a temperatura, certo? A temperatura é a medida do nível de agitação das moléculas de um corpo. Sendo assim, temos que a temperatura do corpo 2 é maior do que a temperatura do corpo 1. Vejam, como já dissemos anteriormente, as moléculas, as partículas do corpo 2 possuem uma movimentação ou uma agitação maior do que as partículas do corpo 1, certo? Sendo assim, dessa forma, podemos concluir que a temperatura 2 possui uma maior temperatura do que o corpo 1, ok? E aí eu peço que vocês tenham bastante atenção, por quê? Porque a temperatura é, agora sim, conceituando, é a medida do nível de agitação das moléculas de um corpo, ok? Dessa forma, temos o quê? Temos que as moléculas desse corpo vão identificar ou vão dizer para a gente qual é o estado térmico desse corpo, ok? Então, temperatura é a medida do nível de agitação das moléculas, certo? Bom, agora vamos fazer uma associação entre a temperatura e os estados físicos. Vejam, agora a gente consegue identificar e associar, certo? O estado físico de um corpo
com a agitação das moléculas. Vejam que aplicação interessante. Podemos olhar aí no nosso slide o seguinte: temos o estado sólido, depois o estado líquido e em seguida o estado gasoso, certo? Bom, como podemos definir esses estados físicos? Podemos ver o seguinte: o sólido, ele possui partículas menos agitadas, partículas menos agitadas, e ele tem uma forma mais bem definida, ou seja, as partículas estão todas juntas ali, né? Se a gente for prestar atenção, todo sólido tem uma forma bem definida, certo? Então, o sólido é o que? Possui várias partículas e essas partículas estão juntas, certo? Ou seja, estão bem definidas, estão juntinhas ali, certo? Essa é a configuração de um sólido, tá? O líquido, que é o nosso próximo estado físico, ele possui partículas que estão já um pouco mais agitadas do que no estado sólido. Sendo assim, essas partículas mais agitadas caracterizam o estado líquido. Percebam, do estado sólido para o estado líquido, existe uma mudança de estado físico, ou seja, uma transição do estado físico, ok? Como já falamos inicialmente, a energia térmica, ela entra aí nesse processo, por quê? Porque para que o sólido vire líquido, eu preciso fornecer um calor, gente, ou energia térmica, ok? E aí, nesse caso, aconteceu o quê? Quando eu pego um sólido e passo para o líquido, no nosso caso aí, no exemplo, quando eu pego o gelo e esse gelo passa a ser líquido, significa que houve um aquecimento, gente. Por quê? Porque a temperatura aumentou, certo? Então, dessa forma, temos que, do sólido para o líquido, as partículas passam a estar mais agitadas. Estando mais agitadas, temos a caracterização do estado térmico, ok? Que aí vai ser relacionado com a temperatura. E aqui no nosso exemplo, relacionado também com o estado físico, certo? Agora, temos o estado gasoso. Vejam, olha só aí como é que estão as partículas do estado gasoso. Estão fervorosas, né? Se movimentando para lá e para cá, certo? Significa dizer o quê? Como já falamos, temos aí uma maior agitação das moléculas. Essa maior agitação vai gerar para a gente o quê? Um determinado estado térmico, e esse estado térmico também tem uma temperatura maior do que o líquido e do que o sólido, certo? Dessa forma, podemos perceber o seguinte: sólidos têm partículas mais bem definidas e assim menos agitadas, certo? Em seguida temos o líquido com partículas mais dispersas, certo? Não tão bem definidas e estão um pouco mais agitadas. Em seguida temos um gás. Um gás está caracterizado aí por partículas que estão se movimentando, ou seja, muito agitadas. Isso aí também a gente pode caracterizar numa aula sobre sistemas gasosos, ok? Fica para uma outra aula, ok? Então aí, ó, temos a relação entre temperatura e estados físicos, ok? Bom, uma vez que temos essa relação de temperatura e estados físicos, podemos perceber o seguinte: vejam, toda vez que eu saio do sólido e vou em direção ao gasoso, como a gente viu na animação passada, temos que as partículas ou moléculas desse corpo passam a ficar mais agitadas, certo? Então podemos perceber o seguinte: quando eu saio do sólido para o gasoso, passando pelo líquido, eu tenho o quê? Eu tenho um aumento das partículas ou moléculas, da agitação das partículas ou moléculas desse corpo. E assim, essas partículas ou moléculas vão identificar, né, vão dizer para a gente esse estado térmico, e podemos perceber o seguinte: quando eu saio do sólido e vou para o gasoso, eu tenho um aumento da temperatura, gente. Vejam só, aqui temos o que acontece, algo que já falamos lá no início. Aqui, a seta vermelha indica um aquecimento, ou seja, o gelo recebeu o calor, né, está sendo aquecido, passou a ser líquido, depois passou a ser gasoso. E assim, nessa situação, temos que existiu um aquecimento e esses corpos aumentaram sua temperatura, ok? Bom, se pegarmos o sentido oposto, a diminuição da temperatura se dá do gasoso para o sólido. Também, de acordo com a animação, quando saímos do gasoso e vamos para o sólido, as partículas que estavam mais agitadas passam a ficar menos agitadas, certo? Dessa forma, a temperatura vai diminuir, certo? Então,
Quando pegamos o sentido da setinha azul, temos uma diminuição dessa temperatura, ok? Então, a seta vermelha temos um processo de aquecimento ou ganho de calor, e a seta azul temos um processo de resfriamento ou perda de calor e diminuição da temperatura, ok? Tudo isso aplicado em transições entre estados físicos, tudo relacionado com a temperatura e com a agitação das moléculas, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, agora precisamos falar um pouco sobre o que significa calor. O que é o calor? Vejam, muitas pessoas confundem a ideia de calor com temperatura, certo? Então, é muito comum a confusão entre os termos temperatura e calor. Então, por isso é necessário que a gente tenha ideia do seguinte: o que é calor, professor? O calor é a energia em trânsito, certo? Também chamada de energia térmica, como já pontuamos aqui, que flui naturalmente do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, certo? Então vamos lá, mais uma vez. O que é o calor? O calor é energia térmica em trânsito, gente. Toda vez que perguntarem para vocês o que é o calor, vocês respondam: calor é energia térmica em trânsito, tá? Calor é energia térmica em trânsito, sempre em processos de transição, certo? Calor é uma coisa que está em transição, tá ok? Então, sempre o que? Em processos naturais, esse calor sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Assim funciona o fluxo de calor, ok? Bom, aí na nossa imagem podemos perceber o seguinte: na imagem de cima temos que um sistema físico aí, ou um corpo, possui a sua extremidade mais à esquerda mais quente, ok? Temos aí a extremidade quente e a extremidade fria, certo? Podemos dizer que essa extremidade quente é a extremidade que tem maior temperatura e a extremidade fria é a extremidade que tem menor temperatura, certo? Sendo assim, podemos identificar aqui o quê? Que o calor está fluindo da extremidade quente para a extremidade fria, certo? E aí podemos dizer o seguinte: o calor é uma energia em trânsito, logo ela sai de um ponto e vai para outro, certo? Podemos ver também aí, ó, na nossa animação o seguinte: temos uma chama aquecendo a ponta, a extremidade de uma barra metálica. Percebam, as moléculas ou as partículas que estão bem do lado do aquecedor, elas estão vermelhinhas. Por quê? Porque essas partículas estão mais agitadas, certo? Possuem maior temperatura. Uma vez que elas possuem maior temperatura, elas tendem o quê? Tendem a se propagar, ou seja, o calor tende a sair daquela extremidade lá mais quente ou de maior temperatura para outra extremidade, que é uma extremidade de menor temperatura, certo? Mais uma vez, temos um fluxo de calor, tá, gente? Cuidado para não confundir, tá? Calor, energia térmica em trânsito. Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo, ok? Cuidado para não confundir esses conceitos, tá? Vamos lá. Agora, sabendo o que é o calor e o que é energia térmica, e o que é energia térmica, o que é temperatura e o que é calor, podemos fazer o seguinte: podemos identificar o que seria o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é uma consequência da existência de dois corpos ou de dois sistemas com temperaturas diferentes, certo? Então vamos lá, no equilíbrio térmico, todos os corpos tendem a alcançar espontaneamente o mesmo estado térmico, ou seja, todos os corpos tendem a ter uma mesma temperatura, certo? Tendem a manter ou buscar um equilíbrio térmico de forma que todos fiquem com a mesma temperatura, tá? A energia entre os corpos aí, ó, mais uma vez, é transferida em forma de calor, gente, calor, tá? Se eu tiver um corpo de maior temperatura, ele vai trocar calor com um corpo de menor temperatura, até que ambos consigam o seu equilíbrio térmico, certo? Então, o equilíbrio térmico é o quê? É quando se alcança espontaneamente o mesmo estado térmico, ok? Bom, para que a gente tenha a ideia, né, e a exemplificação desse equilíbrio térmico, vamos fazer o seguinte, ó.
Quando temos dois ou mais sistemas físicos, quando dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico, eles precisam ter a mesma temperatura, certo? Precisam ter a mesma temperatura, ok? Então vamos lá. A gente tem aí o corpo vermelho, né? O corpo A, que é o corpo vermelho, corpo B, que é o corpo azul, certo? Podemos perceber que o corpo A possui uma temperatura TA, né? Tá lá em cima, certo? Temperatura alta, certo? Temperatura maior do que a temperatura do corpo B. O corpo B possui uma temperatura TB, ali na faixa azul, certo? Quando colocamos em contato o corpo A com o corpo B, o que temos? Vejam, quando dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico, eles devem ter a mesma temperatura, gente. Temperatura. Sendo assim, ó, o corpo A com o corpo B vai ter uma troca de calor. Essa troca de calor se dá de que forma? Se dá saindo o calor do corpo A, que tem uma maior temperatura, e indo até o corpo B, que tem uma menor temperatura, ok? Então, dessa forma, podemos perceber o seguinte: o corpo A vai fornecer calor e o corpo B vai ganhar calor, certo? De forma que eles tendem a um equilíbrio térmico, onde a temperatura do corpo A será igual à temperatura do corpo B, ok? Então, ó, podemos perceber na imagem do meio que a extremidade do corpo A está a uma temperatura TA, a temperatura do corpo B está a uma temperatura TB, e no meio ali, entre elas, ó, temos uma temperatura de equilíbrio, que se dá justamente a partir do momento que eles entram em equilíbrio térmico, certo? Mais à direita temos a nossa figura aí que está mostrando o seguinte: depois desse tempo, depois que aconteceu essa troca de calor, temos um equilíbrio térmico, e esse equilíbrio térmico se dá de que forma? Se dá de uma forma que temos uma temperatura de equilíbrio, e a temperatura de equilíbrio será a mesma para o corpo A e será a mesma para o corpo B, de forma que, como já falamos inicialmente, eles tendem a buscar uma mesma temperatura. E que estado é esse? É o chamado estado de equilíbrio, onde eles trocaram calor e agora têm a mesma temperatura. Vejam só que coisa bonita, né? Trocaram calor e agora tem uma temperatura de equilíbrio, ok? Então esse é o nosso equilíbrio térmico, tá? Bom, para finalizar e fixar a aula, vamos fazer aqui alguns exercícios, certo? Lembrando que eu preciso que vocês entendam mais uma vez o que significa o objetivo da aula, tá? O que significa temperatura, grau de agitação das moléculas, ok? Calor. Calor é energia térmica em trânsito, ou seja, uma energia que está se transferindo de um corpo para outro. E como acontece essa transferência? Acontece naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ok? Então vamos lá, vamos fazer essa resolução de exercício. E o que acabamos de ver também é o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Quando dois ou mais corpos buscam um equilíbrio térmico, elas precisam necessariamente ter a mesma temperatura, certo? Se elas não tiverem a mesma temperatura, o equilíbrio térmico ainda não aconteceu. Elas precisam chegar a esse equilíbrio térmico, ok? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício, tá? Vamos lá. O célebre físico irlandês William Thomson, que ficou mundialmente conhecido pelo título de Lord Kelvin, entre tantos trabalhos que desenvolveu, criou a escala termométrica absoluta. Veja, nossa próxima aula é falar sobre escalas termométricas, ok? Então já aí uma abertura para isso, tá? Essa escala, conhecida por escala Kelvin, consequentemente não admite valores negativos e, para tanto, estabeleceu como zero o estado de repouso molecular. Esse estado de repouso molecular é a menor temperatura já registrada em uma escala, que é na escala Kelvin, né? Que é o nosso zero absoluto, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, ok? Então vamos lá. Conceitualmente, sua colocação é consistente, pois a temperatura de um corpo se refere à medida, ó, vejam só, gente, fácil essa questão, para quem prestou atenção na aula, não tem nenhuma dificuldade, certo? Aí, ó, ele colocou todo o enunciado e no final está fazendo o quê? Está perguntando para você, a temperatura de um corpo se refere à medida da... Bom, então vamos lá as opções, certo? Pessoal, a temperatura de um corpo é a medida da quantidade de movimento das moléculas do corpo? Bom,
Quantidade de movimento não, certo? É uma outra palavrinha que a gente falou. Então, descarta a letra A. A temperatura se refere à medida da quantidade de calor do corpo? Bom, a gente não falou sobre isso, né? A temperatura a gente viu que era um conceito lá que a gente não conseguiu identificar nas alternativas, ok? Então, letra B também está descartada, certo? Da quantidade de calor do corpo, não, né? O calor é uma energia em trânsito, certo? Então, o corpo não vai ter esse calor guardado lá, ok? Letra C. Da energia térmica associada ao corpo, bom, a energia térmica a gente viu que é uma energia em trânsito, certo? Ela está envolvida em quê? Em aquecimentos, em resfriamentos e em transições de estado. Dessa forma, o corpo, a energia térmica associada ao corpo não caracteriza para a gente o que é a temperatura, certo? Letra D. A temperatura é a medida da energia cinética das moléculas. Bom, pegadinha aí, né? Tá bem parecido a resposta, certo? Só que a gente viu que não, né? Não se referia à energia cinética média das moléculas, certo? E letra A temperatura se refere à medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Muito bem, exatamente, a alternativa é, certo? A alternativa é a nossa resposta. Por quê? Porque ela está falando sobre o grau de agitação das moléculas de um corpo. E é exatamente isso que a gente falou, ok? Então, a resposta do exercício, letra E, certo? Vamos lá, mais um exercício aqui. Analise as seguintes afirmações sobre os conceitos de termologia. Então, os conceitos iniciais que a gente trabalhou na termologia estão identificados aqui, certo? Vamos lá. Afirmações. Primeira afirmação. O calor é uma forma de energia? E aí? Sim, né, gente? O calor é uma forma de energia. A gente acabou de ver. Nossa aula tratou disso. O calor é uma forma de energia térmica, certo? Calor é uma forma de energia térmica, tá? Segunda afirmativa, vamos lá, isso aí está complicado, né? Calor é o mesmo que temperatura? Claro que não, né, gente? Claro que não, né? Se você não conseguiu identificar isso é porque não viu a aula, tá? Calor é o mesmo que temperatura? Não, gente. Calor é energia térmica em trânsito, tá? E temperatura, grau de agitação das moléculas, ok? Então, calor é o mesmo que temperatura? Não, tá? Terceira afirmativa. A grandeza que permite informar se dois corpos em equilíbrio, se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. Bom, o que é equilíbrio térmico? Falamos que equilíbrio térmico é o quê? Quando dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico, necessariamente eles têm a mesma temperatura, tá? Sendo assim, resposta à afirmativa 3, verdadeira, tá? A temperatura é a grandeza que permite para a gente afirmar se está existindo um equilíbrio térmico, ok? Então aí, ó, qual que é a nossa resposta? As verdadeiras estão corretas, né? A 1 e a 3, certo? Então, nossa resposta correta aí, ó, letra E, certo? Letra E porque estão corretas a afirmativa 1 e a afirmativa 3, ok? Vamos para o próximo. Bom, vamos lá. Um copo de água está em temperatura ambiente de 30 graus. Joana coloca cubos de gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir. Por quê? Vamos lá. A gente viu o quê? Que quando a gente tem a troca de calor, acontece naturalmente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, ok? Dessa forma, como é que a gente vai avaliar esse problema? A gente está buscando o quê? O calor flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, ok? Então, letra A. O gelo irá transferir frio para a água? Não, gente. Não, claro que não. Não se transfere frio, né? Se transfere o que a gente viu? Se transfere calor, certo? O que está em transferência é o calor. Essa história de transferir frio, transferir quente, é errado, tá? Letra B. A água irá transferir calor para o gelo? Bom, a água, ela tem uma temperatura o quê? Maior ou menor do que o gelo? A água em estado líquido tem uma temperatura maior do que a temperatura do gelo, certo? Então, dessa forma, quando eu coloco cubos de gelo dentro da água, a água irá transferir calor para o gelo? Sim, certo? Por quê? Porque a água possui uma maior
temperatura. E essa maior temperatura faz com que o calor flua do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ok? Sendo assim, a alternativa correta, letra B. A água irá transferir calor para o gelo, tá? Vamos ver as outras opções só para a gente ter certeza, né? Letra C. O gelo irá transferir frio para o meio ambiente? Não, né? Já falei que essa história de transferir frio ou transferir quente não existe, tá? Se transfere calor, ok? Letra D. A água irá transferir calor para o meio ambiente. Bom, a água não irá transferir calor para o meio ambiente, porque o processo que a gente está avaliando é o quê? Os cubos de gelo colocados dentro da água, certo? Dessa forma, o que é que está acontecendo? A água, ao fornecer calor para o gelo, ela fica com a temperatura menor, né? Por isso que a gente tem aquela boa sensação de tomar uma águazinha com cubos de gelo dentro, certo? Então, alternativa correta, alternativa B. A água irá transferir calor para o gelo, ok? Bom, chegamos ao final da nossa aula sobre temperatura e calor, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês olhem, vejam minuciosamente todos os termos, todos os conceitos, porque geralmente as questões exploram essa parte conceitual, tá? E você precisa saber esses conceitos, tá? Os conceitos que vimos aqui: temperatura, calor e equilíbrio térmico, ok? Então, dessa forma, finalizamos por hoje nossa aula. Meu muito obrigado. Espero que vocês aprendam e vejam e revejam o vídeo, né? E qualquer dúvida, estamos por aqui. Muito obrigado.